Peraí, a gravação, ó, acabou de começar. Então, Pedro, ó, daqui a pouco eu vou te mandar os slides e já vou te avisar que eu vou cortar. Eu sempre corto algumas coisinhas do slide porque você percebeu que agora as aulas estão indo mais rápido, né? Sim, Então, eu vou mandar para você o slide, lá tá o grosso, eu vou cortar uma coisinha ou outra, mas o essencial vai ficar. Então, com isso, eu quero dizer, não foque em conteúdo teórico, sim. beleza? Não, não precisa. O que eu quero que você traga é algum desafio, alguma questão relacionada à remuneração na prática, tá? Então, por exemplo, pode ser, exemplo clássico, bancos estão fazendo demissões aí todo dia. Uhum. Os bancários estão trabalhando cada vez mais e recebendo proporcionalmente cada vez menos. Só que os grandes gestores recebem cada vez mais. Né? A sua função é apresentar um caso, seja o caso que for. Pode ser um caso verdadeiro, pode ser um caso que está na imprensa, pode ser o caso que você quiser, tá? Recorte que você quiser. Desde que você traga os seus colegas, você proponha aos seus colegas que eles falem a respeito disso, que eles reflitam sobre isso. Tá. Pode É, ser trecho de filme, pode ser episódio do The Office. Pedro, cara, faz aquilo que você achar bacana, sério mesmo. Pode trazer recurso audiovisual, não necessariamente pode ser um estudo de caso, você pode propor. A questão é, no lugar do RH, o que você faria para solucionar esse problema? eu tinha visto aqui um caso do Walmart, ele falava sobre. Lá nos Estados Unidos ele sofreu um processo por questão de pagar diferentes salários por causa do gênero da pessoa. Uhum. Eu não aprofundei nesse caso em específico, mas você acha que isso se enquadraria em um estudo de caso legal pra gente? Enquadra. A Amazon, mesma coisa. A inteligência artificial de recrutamento da Amazon prefere homens brancos, discrimina mulheres e qualquer pessoa de outra etnia que não seja branca. Tá. Então isso é um bom ponto para a gente usar. Uhum. Outra coisa também, você pode falar até de questões nacionais. Por exemplo, aqui no Brasil, a diferença de salário entre homens e mulheres é de 30%. Da Noruega é 5%. No Japão, é de, se eu não me engano, mulher ganha 60% do que homem ganha. Então, você pode falar, olha, uma empresa que vai montar uma multinacional que funciona no Japão, funciona nos Estados Unidos, funciona no Brasil. Como agir em relação à remuneração, considerando que os países no qual essa multinacional vai funcionar têm regramentos diferentes de salário, sabe? Tá. Se você é RH, você faz o quê? Entendeu? É, como é que eu encaixaria isso para passar para o pessoal? Então, aí é um trabalho que o grupo tem. Vocês precisam contar uma história, entendeu? O caso de vocês, ele tem que ser uma história com começo, meio, fim e proposta, entende? Então, por Uhum. exemplo, você pode falar, olha, um exemplo, aí, primeira coisa, nesse exemplo de diferentes nacionalidades. Primeiro, você vai verificar se existe algum dado oficial, né? Então, então vamos ver aqui junto, diferença salarial, homens, mulheres, Estados Unidos, por exemplo, tá? Ó, vou compartilhar com você as telinhas que eu estou pesquisando, só para você ter uma noção. Tudo bem? Tudo bem. Professora, só para avisar aqui, é que tem outra pessoa que vai conseguir entrar. Ah, melhor ainda. Pode entrar, fica à vontade. Você quer que eu espere a pessoa entrar para continuar falando ou eu vou falando? Acho que pode ir falando que daqui a pouco ele entra. Não sei se ele vai demorar, não deu sinal. Uhum, beleza. Então, ó, então, assim, a gente tem aqui um dado de A, mas a gente tem aqui uma reportagem, né? Mulheres ganham 8% a menos do que homens, porque se ela ganha 92%, ela ganha 8% a menos, mas em alguns casos 83%. Então, vamos supor que você vai pegar McDonald's, tá? O McDonald's é uma multinacional. Por ser uma multinacional, ela funciona em tudo que é lugar. Então, o McDonald's ele tem duas questões. Primeira coisa, o Pedro acabou de chegar.
Chegou? Ó, chegou, já coloquei ele aqui. Peraí. Ô, Pedro, você tá aí? Pedro, Qual- você tá aí? Ah, não, Pedro Lucas. O Pedro 1 tá aqui, o Pedro Lucas, você tá aí? Ah, ó, tem eu, tem o Pedro Felipe, você e. Tá, ele tá aí, beleza. Que às por- vezes, Pedro, eu me sinto Chico Xavier, tipo, oh, você tá aí, se manifesta, né? Então, olha só, só contextualizando agora para o Pedro Lucas. Pedro, Lucas, a gente está falando sobre como vocês vão abordar o tema remuneração. Tem diferentes abordagens. Vocês podem trazer casos, montar casos, trazer trechos de filme. O que importa é qual é a reflexão. No lugar da RH, o que vocês fariam? E aqui eu vou dar algumas sugestões para ajudá-los, tá? Uma abordagem é você pegar uma empresa grande e explorar problemas relacionados à remuneração. Pedro Felipe acabou de falar do Walmart, que nos Estados Unidos tem questões porque paga menos mulher do que homem. Beleza, é só o Walmart? Não. O que eu estou mostrando aqui para vocês? Nos Estados Unidos, mulheres ganham 17% menos que homens. Tem aqui uma reportagem falando que mulheres ganham de 35 a 54 anos, a diferença de salário ainda maior, né? Agora, vamos ver diferença salarial de mulheres no Japão, tá? Mulheres ganham 70% do que homens ganham, tá? Aí, já, calma que eu já vou chegar lá. Aí agora nós estamos no Brasil, tá? Mulheres também, 20% menos. Sim, Qual que é a importância disso? A importância é o seguinte: imagina que é o Walmart ou o McDonald's. É uma empresa multinacional, entende? E ela precisa, tem um negócio que a gente vai ver em remuneração que se chama equidade. O que é equidade? Todo mundo tem que receber mais ou menos a mesma coisa e tem que se entender por que é que ganha a mesma coisa. Por exemplo, vocês dois, Pedros, vocês dois são estagiários. Vocês têm que ganhar a mesma coisa, entende? A não ser que seja, por exemplo, um estagiário que está viajando, cuidando de manutenção de máquina, pegando sol, que aí tem um adicional, mais justificável, mas agora, se são duas pessoas fazendo a mesma coisa, não pode ter diferença, entende? Então, esse é o ponto um de qualquer sistema de remuneração, ele tem que ser percebido como justo. Aqui a gente não está falando de salário alto ou baixo, a gente está falando de percepção de justiça. Tudo bem até aqui? sim, Daí, a gente pega, por exemplo, o McDonald's, tá? O McDonald's, ele é muito criticado lá na gringa, muito, porque ele paga salários muito baixos, tá? Por que paga salário muito baixo, gente? Porque é o que a gente chama de cargos de entrada. É aquele cargo de pessoas jovens que ainda não têm muita qualificação, então vai lá para a chapa frita hambúrguer, entendeu? Fica ali no balcão. A pessoa não vai ficar no McDonald's a vida inteira. A pessoa vai ficar ali um ano, dois, vai estudar, vai preparar outras coisas e ela vai sair, entendeu? Só que o McDonald's é muito criticado porque ela paga muito pouco. Aí o McDonald's pega e fala: olha, o meu cargo não precisa de especialização, é gente nova, a pessoa não vai construir uma carreira aqui. Tá? Então, é uma política da empresa pagar pouco. Tá? Só que mesmo pagando pouco, dependendo do país, paga ainda menos. A gente viu que tem diferença. sim, Entendeu? Então, daí, vocês podem falar o seguinte, pessoal, você é o RH do McDonald's. O McDonald's, ele é uma multinacional. Tem um RH centralizado? Não, não tem. Aqui o Brasil tem o RH, McDonald's Brasil. Estados Unidos, RH, McDonald's Estados Unidos, RH do Japão, RH, McDonald's Japão. Porque a gente já dá o cardápio do McDonald's é diferente, dependendo do lugar. Você falaria, você como RH, você unificaria salários? Não unificaria? Se for unificar, qual vai ser o critério? Você pode trabalhar a coisa desse jeito. Outra forma, Pedro Lucas, é o que Pedro Felipe trouxe agora. Olha, o Almar, ele foi denunciado porque ele pagava salários diferentes, né? Então, para a mulher, ele pagava menos. O Almar, ele funciona aqui no McDonald's? Não. O Almar não, tem uma única filial, que é Estados Unidos, então não tem ajuste para a cultura dos lugares onde ele foi aberto,
Entende? Então, o que vale é a regra da matriz. Então, se tem desigualdade de salário lá nos Estados Unidos, também tem no Brasil e também tem em todos os demais lugares, entendeu? Aí, uma questão que pode ser, no lugar da RH, como unificar isso, tá? Agora, uma questão que é muito importante, tá? Que de todo jeito, vocês dois, vocês têm que lembrar. Tem que lembrar como é a regra do jogo do pagamento naquele país. Por isso que eu estou mostrando para vocês essa questão de diferença salarial, dados oficiais, porque é importante também posicionar para os seus colegas. Dá raiva que o Walmart funciona assim? Dá, mas olha, o Walmart não é única. Se trata de uma prática de mercado que os dados evidenciam que, infelizmente, é verdade. Agora, no lugar do RH, você vai tentar igualar, você vai diminuir, aí você vai falar, olha, vamos considerar políticas, vamos considerar acionistas, o que vocês fariam no lugar do RH? Você entende? A função aqui é a gente aprofundar um pouco o conteúdo, não é ficar falando obviedades que a gente já viu em sala de aula. A questão é pontual. O que você faria? Porque, por exemplo, muita gente fala assim, o RH, ele tem a função de ser justo, equânime, tá? Justo e equânime segundo quais parâmetros? Entende? A gente vai respeitar salários da matriz ou a gente vai considerar salários ali da localidade? Entende? Então, outra coisa que vocês podem discutir, por exemplo, é diferença de remuneração e desempenho. Por exemplo, jogadores de futebol. Jogadores de futebol ganham milhões. E mesmo assim, a gente sabe que às vezes não performa. O Neymar jogou um tempão no Paris Saint-Germain. Gente, ele não fez nada. Sejamos honestos, ele não fez. Na verdade, há anos ele não faz absolutamente nada. Então, assim, pô, a gente tá pagando uma fábula pro cara produzir resultado, mas o cara não produz. Entendeu? E aí? Então, gente, vocês podem dar o recorte que vocês quiserem. Aquela série The Office tem muita coisa. Parks and Recreation tem muita coisa. Tem o Lobo de Wall Street, tem muita coisa que fala sobre remuneração. Vocês podem discutir a questão de remuneração e ética. Por exemplo, tem muitos CEOs que passam a perna nos seus colaboradores, passam a perna nos seus clientes, porque eles querem garantir benefício próprio. Por exemplo, Americanas, gente. Americanas, durante 20 anos, fraudou relatórios para os executivos terem bônus todo ano. E ninguém foi responsabilizado judicialmente. Sim. Então a gente. Que eu tava. Ideia primária que eu tava pensando é pegar, fazer uma dinâmica, né? Tipo, como foi até agora, com a maioria dos grupos, a gente pegar e apresentar um caso, dividir a sala em vários grupos e apresentar um caso e eles trazerem uma solução para a gente. Mas também acho que seria legal a gente apresentar, sei lá, um caso do The Office, por exemplo, um vídeo para a gente exemplificar, para ficar mais claro para o pessoal entender. Pode ser, mas aí você tem que criar um contexto. Por exemplo, você não pode falar assim, no The Office, o que você faria, não sei o quê, porque, bicho, o pessoal não entende o contexto da série. Parece um saco de doido só. Então, você tem que dar contexto para a pessoa conseguir entender. Faz sentido? Então, Faz. vou dar um exemplo bestinha, que eu acabei de pesquisar rapidão. Vocês estão vendo? Sim. Eu digitei aqui, critérios de avaliação de desempenho executivo americana remuneração. Tá? O que significa isso? Queremos entender como que executivos da Americanas recebiam salários. Tudo bem? Então, aqui a gente tem algumas reportagens, né? Então, reflexões sobre o caso das Americanas. É relativamente recente, tá? É do ano passado. Então, aqui está falando uma fraude contábil, obsessão por resultados, né? Vieses relacionados à ética. Então, aqui tem uma série de questões que falam basicamente o seguinte: quando a empresa valoriza só resultados, você burla as informações para você ganhar mais. É aquele risco quando você usa um único critério de avaliação de desempenho. Faz sentido para vocês? Sim. Aí você tem que explicar um contexto. Tipo, olha,
Outro exemplo, vocês já ouviram falar da tragédia de Brumadinho, né? Sim. Aquilo também é um efeito secundário de política de remuneração. Aí, explicando um pouco melhor, tá? A Samarco, que é a empresa que é dona da barragem lá que estourou, a avaliação de desempenho deles era baseada com base em performance, né? Performance financeira e resultados. Então, essa métrica fazia com que todo e qualquer gasto com manutenção fosse percebida como só gasto. Entende? Resultado. Estourou a barragem. Sim. E detalhe, Pedros, naquele ano, mesmo naquele ano, foi em 2019, todos os executivos ganharam bônus. Mesmo com o estouro de barragem, mesmo com aquele monte de gente morrendo. Então, também a gente vai também se tratar como uma desigualdade. Claro, vocês têm que discutir implicações. Tipo, olha, acontece assim, assim, assado, no lugar da RH, que medidas viáveis para diminuir essa situação complicada, entendeu? Só numa questão aqui de curiosidade, o RH, ele consegue interferir em um cargo tão alto como um executivo ou um CEO, por exemplo? Pedro, se acima do CEO tem um conselho diretor, sim, Entendi. entendeu? Porque se o CEO acima dele tem vários acionistas, o conselho consultivo, beleza. Caso contrário, não, RH apaga incêndio. Entendi. Então, a gente não vai só se tratar numa desigualdade só dentro da empresa, uma questão salarial, mas também numa questão como um poder excessivo da pessoa, Claro, poder. pode, pode. Tipo, gente que burla coisas para faz falcatruas para garantir salários maiores. Aí, nesse sentido, como que a RH pode coibir essas falcatruas? Tá. Ó, quer outro exemplo? É que eu vou dando exemplo, gente, para dar ideia para vocês, tá? Vocês já viajaram de cruzeiro? Não, Ó, é muito legal, quando vocês puderem vão, mas qual que é o ponto? Existem cruzeiros que eles rodam um mundo, sabe? E aí, olha que mundo desgraçado e fudido esse nossa, que horror. Desculpa. Olha que coisa ruim que existe. Em um navio, você tem funcionários que moram no navio durante anos, ficam lá servindo os passageiros. Os funcionários filipinos, tá? Eles fazem serviço de camareiro, eles trabalham na sala de máquinas, eles basicamente não aparecem, eles ganham super pouco. Já os funcionários, por exemplo, que trabalham com recreação, geralmente são gringos, são americanos, espanhóis, alguns brasileiros, gente bonita e que ganha 3 vezes o que ganha um filipino. Então, tem diferença até nisso. uhum, entendi. Tem um filme que está na Amazon que se chama Triângulo da Tristeza, que fala mais ou menos sobre essas diferenças de salário, de tudo que tem dentro de um navio. É bem interessante, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha para ter mais ideias, também é uma boa. Tá, vou anotar. É, então, é, só para recapitular aqui, uma questão salarial mesmo, de diferença de cargos ser muito discrepante. Uhum, Diferença de poder para a pessoa poder interferir no próprio salário e assim exato. tirar vantagem. E acho que é isso, né? Assim, a Sim, princípio. sim. Outro exemplo, Pedro, vereadores, vira e mexe, vereadores mexem nas regras municipais para conseguirem mais dinheiro para eles mesmos. Vira e mexe, aparece na TV, não aparece? Uhum. Também é uma questão interessante. Como que o poder público poderia coibir isso, sabe? Daí, nesse caso, vocês podem falar um pouquinho das regras. Em linhas gerais, vocês vão perceber que as regras não se aplicam ao executivo. O executivo, ele pode criar salários novos para eles. Eles que ditam o próprio salário. Exato.
Eles aprovam regras quanto ao próprio salário. E óbvio, se você fosse vereador, você vai falar, quero ganhar menos. Não. E detalhe, os caras trabalham 3 dias na semana, Pedro. Quando trabalha, né? Quando trabalha. Então, ó, esse cenário, Pedro, essa temática de remuneração é uma. Puta, nossa, o que mais tem? Só que você tem que contar uma história com começo, meio e fim. Eu sugiro que você monte slide, ou que vocês escrevam um textinho que nem os colegas têm feito. Conta uma história com começo, meio e fim, falando: olha, gente, a questão é essa. Aí você explica o caso da empresa. Aí você fala algumas informações importantes. Por exemplo, no Brasil, a média histórica de diferença salarial é tanto. Ou então, olha, aqui no Brasil, o executivo pode deliberar sobre o próprio salário. A única coisa que não pode é ganhar mais do que o presidente ganha tanto. Entendeu? Entendi. Tá. Então, a gente também pode abordar a questão pública, não necessariamente só empresarial. Pode, tranquilamente. Vixe, que mais tem é isso? Pode falar de jogador de futebol, pode falar de diferença de funcionários terceirizados e de funcionários concursados. A UFO, por exemplo, o funcionário terceirizado ganha 1/3 do que o profissional concursado ganha. Sim. E fazendo a mesma coisa. Uhum. Então, só que eu pensando aqui numa solução no sentido público, qual que seria uma solução? Regras de orçamento, né? Algum tipo, primeira coisa, Pedro, você vai ter que verificar as regras do jogo, né? Como é que funciona? Porque você vai explicar para os colegas. Aí você fala, olha, hoje a legislação é assim. Como que o poder público poderia coibir essas práticas esquisitas relacionadas à remuneração? Também pode. Só que você tem que explicar a regra do jogo para ninguém falar assim: ah, eu sou RH do governo e eu vou cortar salários. Não existe RH do governo. Entendeu? A gente tem que mexer com lei mesmo. Aí você tem que explicar como é que funciona o regramento para que isso seja feito. Tá? Tudo que você for apresentar para os colegas, você tem que dar um suporte mínimo para as pessoas poderem tomar decisões, mas assim, decisões reais, mas que não seja uma coisa que tirou assim fora da casinha, entendeu? Sim. Tá, então vou repassar essa informação para eles. E mais algum exemplo, alguma dica pra gente? Deixa eu pensar. Jogadores de futebol, executivos sem vergonha, série. Uma coisa que também a gente pode fazer. E aí, esse é um ponto polêmico, tá, Pedro? Aí vocês vão ter que dar uma garibada boa. Todo mundo sabe que no setor de TI tem um negócio que se chama cartel. Já ouviu falar disso? Não, na Cartel, parte. cartel é um conceito da economia, tá? Que é contra toda e qualquer regra do capitalismo, porque ela parte do seguinte pressuposto: você vai criar uma reserva de mercado. Então, por exemplo, quando o posto de gasolina sobe o preço, todo mundo sobe junto. Isso é cartel. O pessoal combina para mais ou menos todo mundo ganhar a mesma coisa. E quem não está dentro do cartel, ele acaba sendo destruído pelos oponentes. E assim, todo mundo sabe que empresa do setor tecnológico sim tem cartel. Tá? Cartel é quando você regulamenta preço e regulamenta funcionamento de mercado. Tá? Nos Estados Unidos, em 2020, no começo de 2023, um investidor chamado Christopher Hong escreveu para a Alphabet. Tá? Só um pouquinho, deixa eu ver o que o Pedro Lucas escreveu. Pedro Lucas sugeriu seguinte: pesquisando os casos da Band, SBT e Globo. Ai, peraí. Eu não tô conseguindo ler o resto. Peraí. Uai. Achei. Peraí. Nossa, Pedro, eu não tô conseguindo ler a mensagem. Não sei por que não tá aparecendo. Ah, tá, consegui. Eu cheguei a mencionar uns casos para o pessoal. A Amazon, casos da televisão, tinha pesquisado Band, SBT e Globo. Não, pode ser também. Pode ser também, tá? Mas só para fechar esse exemplo da TI. Um investidor chamado Christopher Hong, ele escreveu para o CEO da Alphabet, aquele moço que é indiano, falando assim: a Alphabet é a atual dona do Google, né? Falando assim: ó,
vocês estão gastando muito dinheiro com remuneração. E por que ele falou isso? Porque, de fato, gente, em 2023, há 2 anos atrás, salários da área de tecnologia pagavam muito, porque tinha pouca gente. Quando algo é raro, você vai pagar mais. Mas o que foi que aconteceu? Depois que veio o ChatGPT e várias outras inteligências artificiais, muitos cargos iniciais, primeiro, puderam ser programáveis e foram, sim, substituídos com sucesso por um GPT. E dois, cargos que pagam mais são mais procurados. O que eu quero dizer com isso? Até 2020, 2021, você contava nos dedos quem manjava de programação, quem manjava de BI, quem manjava de ciência de dados, certo? Era algo raro. Agora não é mais. Tem escola de criança que já está colocando programação na matriz curricular para os aluninhos de 10, 11, 12 anos entenderem como programar. Então, aquilo que era raro já não é mais. Então, aí vamos montar o cenário. Esse investidor, ele falou, vocês estão gastando muito dinheiro com isso, tá? O que o pessoal do mercado leu? Esse cara, ele é um investidor. Se ele está falando que está gastando muito dinheiro com salário, ele está dizendo que todo mundo que gastar muito dinheiro com salário vai parar de receber investimento. Tá? Porque ele é o dono da bola, ele é o cara que tem dinheiro na mão. Ele pode investir na Google e ele pode investir na Apple, em qualquer outra empresa. Então, o que o mercado fez? O mercado de TI entendeu isso como um sinalizador de, olha, manda embora. Foram quando começaram os layoffs. Os layoffs começaram no começo de 2023, depois dessa cartinha, tá? As empresas de TI combinaram, foi combinado, mandar uma galera embora, tá? Alguns cargos foram substituídos por IA? Foram, mas a maioria não. Essas pessoas foram recontratadas ganhando 2/3 do que ganhavam antes. Entendeu? Foi um mecanismo combinado para fazer com que a média salarial caísse. Porque o investidor, gente, ele não quer gente ganhando dinheiro. O investidor quer dinheiro para ele. E essas empresas de tecnologia, elas dependem de capital de investidor. É esse o mundo em que vocês estão atuando, tá? Então, vocês podem contar essa história? Podem, tá? Mas aí, o que vocês vão falar? No lugar do RH... Peraí. Você pode colocar? Peraí, Christopher. Eu vou mandar para você. Deixa eu mandar para você. Eu vou abrir com vocês... Carta demissões. O que vocês podem fazer? Vocês podem falar assim, olha, no lugar do profissional, o que você faria para garantir uma remuneração? Você pode fazer isso. Fazer a perspectiva do profissional. Olha, as regras do jogo são essas. No lugar do profissional, o que fazer? Ou você pode falar, olha, na perspectiva do RH do Google, o que você faria para atender às necessidades dos colaboradores e atender à necessidade dos investidores? Essa é de arrancar cabelo, entendeu? Uhum. E tem a demanda de vocês. Deixa eu mostrar para vocês uma reportagem que saiu já faz um tempo. E, tudo isso que eu estou contando para vocês é tudo verdade, tá? Tem inúmeras reportagens, tem dados que corroboram isso, tá? Então, as cartas de um bilionário inglês por trás das emissões do Google, tá? Dona de empresa de gestão de fundos quer que gigante de tecnologia demita mais de 150 mil pessoas e reduza salários, tá? Isso do comecinho de 2023. A gente está em 2025. O que foi que aconteceu? O que ele pediu. Entendeu? Quando a Google faz, todo mundo faz também, tá? Então, a TCI, eu vou colocar para vocês aqui no chat. Vocês conseguem pegar por aí, gente? Sim. E tem vários outros, tá? A TCI, empresa britânica de gestão de fundos, investidora da Alphabet, dona do Google, pediu que a gigante faça demissão em massa, dessa vez ainda maior. Na última semana, o Google anunciou o corte de 12 mil funcionários, mas ele queria mais, tá? Em carta aberta enviada ao CEO do Google, no dia das demissões, o fundador desse grupo de investimentos pediu que os cortes continuem acontecendo. O que isso tem a ver com vocês? Tudo. Porque depois que o Google mandou embora, todo mundo começou a mandar embora também.
tá? Entendi. E o foco aí, alguns cargos foram substituídos por IA, alguns, todos? Claro que não, isso aí foi um movimento para derrubar salário. Tá? Então, vocês podem contar uma historinha. Existem sites, site monitoramento, demissões, Estados Unidos, setor tecno... Peraí, eu vou achar para vocês. Tem um site que faz o monitoramento, tá? De demissões. Deixa eu mostrar para vocês também esse site, que é muito interessante. Gente, isso aí é a área de vocês têm que ficar mais ou menos ligados nesses dados, tá? Porque o que o pessoal faz lá nos Estados Unidos, o pessoal daqui copia. Então, olha só, em 2025, só nos Estados Unidos, 80 mil funcionários foram demitidos, tá? E aí, tem por ano, diz quem foi a empresa, ó, Lenovo mandou embora, diz o salário, diz se o salário aumentou, se ele diminuiu, tá? Vocês têm todas essas informações. Olha o tanto de gente que foi, olha em 2023 o tanto de gente. Então, ó, em 2022 tinha bastante? Tinha. 23 aumentou demais, 24 deu uma parada, 25 segue demitindo. Eu vou mandar para vocês esse site também, porque ele é importante para ilustrar aquilo que vocês estão falando. Tudo bem, gente? Bom. Também seria legal a gente falar, sei lá, uma substituição das pessoas por IA e esse cargo nunca mais voltar para o mercado? Ué, é o que está acontecendo. Em termos práticos, é o que está acontecendo. Programador júnior, basicamente acabou. Sim. Você sabe disso. Aí vocês escolhem, tá? Nesse caso de tecnologia, vocês podem falar sobre remuneração com a perspectiva da RH da empresa ou com a perspectiva do trabalhador, vocês escolhem, tá? Agora, o que eu quero? Eu quero que vocês contem uma boa história, estabeleçam um cenário, para não ver nenhum colega seu felizinho, ingênuo e bobo, falando, ai, basta conversar com a alta direção. Bicho, vocês, cara... Empresas de capital aberta obedecem o que o mercado quer. O mercado está mandando cartinha, mande embora. Você não vai bater o pé e falar, não mando, não. Se você não mandar, o mercado de ações derruba o valor da sua empresa e aí você é que perde a cadeira, entendeu? Sim. No final. Tá? Então, aquela história. A empresa consegue lidar com políticas de salário, etc, etc. Consegue, mas até para isso há limites. Por exemplo, Pedro, agora há pouco você falou, olha, e se o CEO é a pessoa que está cometendo abusos? Se tem alguém acima do CEO, ainda tem jeito. Agora, se é o CEO o topo, lamento. Por exemplo, lá na... Como que chama? Aquela que... a Gerdau. A Gerdau, o conselho diretor é uma empresa familiar até hoje, tá? Aí você, todo feliz, fala, ai, mas os diretores, eles ganham 5 vezes mais do que os outros diretores porque eles são filhos do dono. O que a RH pode fazer? Pedro, se liga. Nada. Filho do dono. Sim. Entendeu? Você vai ter igualdade com pessoas que não são os parentes. Agora, quem é parente? Ah, Pedro, assim, sabe? Não. Sim. Não vai meter o louco, não vai fazer isso. Entendeu? Então é isso. Será que o Pedro tem alguma dúvida? Não sei. Diga, Pedro. Quer falar alguma coisa, Pedrão? Pedro respondeu aqui no chat nada. Então, beleza, Pedros. Ó, eu vou mandar para vocês os slides da aula, tá? O texto. E aí vocês têm que conversar com a turma, com os colegas de vocês, sobre um caso. Mas, ó, pode ser o caso que for, mais complexo, menos complexo. Vocês vão ter mais ou menos 50 minutos, 1 hora para trabalhar o exemplo, o caso, tá? Contando, vocês explicarem, a galera pensar em soluções, tudo bem? Agora, o que precisa, explicar direito, tá? Porque as pessoas vão tomar decisões considerando a história que vocês contarem.
Tá, Você tem que dar informações para as pessoas, tudo bem? Porque elas vão discutir e pensar em soluções, tá beleza? beleza. Então, meninos, é isso. Alguma dúvida, problema, reclamação? Não, só isso. Então tá bom, querido. Bom, Pedro, beijo, manda para vocês daqui a pouco a gravação. Pedro Felipe, eu vou te mandar daqui a pouco os slides da aula, tá? Tá. Obrigado. Imagina, querido. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.